Vamos começar aí. Espera só um pouquinho aí, vendo a musiquinha de introdução. Muito bom dia, ouvinte da cultura. Você através das ondas da 98.5, Rádio Cultura FM, a rádio da família alfredense. Muito bom dia a você através do nosso aplicativo Rádiosnet. Muito obrigado pela sua companhia também. Muito bom dia, galera, no Facebook, né? Também no Instagram. Estamos aí tentando com o Instagram também, iniciando hoje o nosso programa, né, de todas as terças-feiras, o Você no Divã, com o nosso psicanalista Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia aí, amigos da Biofarma que apoiam o nosso programa. Bom dia aí o pessoal do Instagram, do Facebook, da Rádiosnet e principalmente o povo alfredense aí da cultura, da Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. Galera que tá pelo radinho aí, né, sintonizado na nossa programação. Mais uma vez, mais um Você no Divã. E hoje, qual o nosso tema, Aloísio? Hoje é a dependência das redes sociais. O que está acontecendo conosco com o Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Essa novidade aí na vida do ser humano moderno. Os nossos avós, na época deles, não tinha isso. Eu diria, os nossos pais não tinham, né? Então é uma novidade. Como é que é lidar com isso, Josi? Sem perder o senso de realidade. É nós vamos conversar. A dependência tecnológica, a dependência das redes sociais. Né? Pessoas que estão se separando porque o marido, a esposa não deixa as redes sociais. Jovens viciados, crianças, né? Enfim, é um problema hoje que inquieta muita gente e toda a família tem esse problema. Ninguém está livre, né? Eu, às vezes, fico me observando, saí para jantar com a Jailza no sábado, e fiquei observando quanto tempo a gente ia ficar nas redes sociais. Né? A tentação de tirar fotinha para postar. Eu digo, não, hoje não vou postar nada, né? Aí, no outro dia, eu fui almoçar com o pai. A mesma coisa, né? Então, a gente, como que isso é tão forte na gente? E aí, como é que você lida com essa dependência, como se livrar da dependência? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Aloísio, você é uma pessoa pública, né? Trabalha com o público, vamos dizer que muitas pessoas se espelham, né, na sua vida. Sim. Você é um exemplo para muita gente. Mas vamos dizer que todos nós somos exemplos. Mas essa necessidade de tirar aquela fotinha para postar na rede social, né? Muitos têm necessidade de todos os dias estar postando aquela foto, a foto da família, às vezes até da intimidade da pessoa, né? Tá expondo a intimidade da pessoa, da família, todos os dias. Essa é a dependência, né? Que você... Mais do que isso, além da necessidade de você fotografar e postar sua vida aí, sua vida pessoal, também quanto tempo você demora ali preso nas redes sociais. Tem uma foto, né, no Facebook, já eu estava mostrando, de uma mulher. Ela começa a lavar as vasilhas e aí ela para olhar o Facebook enquanto ela lava as vasilhas. Aí depois aparece assim, 3 horas depois, as vasilhas continuam lá e ela sentada no sofá mexendo no Facebook. Então, esse processo hipnotizante das redes sociais, ela realmente é algo novo, que hipnotiza, que prende. Quando inventaram o cinema, era uma coisa extraordinária, as pessoas ficavam hipnotizadas com a imagem, né? Com aquela imagem em movimento. Primeiro o cinema mudo, depois o cinema com voz. Então, isso era uma coisa encantadora. Só que você tinha que sair de casa, se programar para ir ao cinema. Então você não tinha como ficar dependente, porque você tinha que pagar e tinha o dia certo, até hoje, né? Vamos ao cinema. E aí é tudo um ritual, você compra pipoca, né? E você combina com um amigo, com um familiar, para poder ir ao cinema. Posteriormente, engraçado, antes do cinema ainda, ou paralelo ao cinema, inventaram o rádio. O rádio não causa dependência. Curioso. Porque o rádio, ele não
inviabiliza que você execute as suas tarefas diárias. Você vê, às vezes, uma pessoa, né? Nesse momento mesmo, escutando, a pessoa liga a rádios net no celular dela, põe um fone de ouvido, e enquanto está escutando ali o Aloysio e a Josi, ela está cuidando dos afazeres, seja Tá no comércio, fazendo sua caminhada. Né? Eu passei aqui, eu gosto muito, há muitos anos que eu venho ao Alfredo Chaves, a primeira vez que eu vim ao Alfredo Chaves foi para aplicar um cursinho pré-vestibular que tinha. E aí a prefeitura de Alfredo Chaves, ela tinha uma proposta muito interessante. O próprio prefeito pagava o cursinho gratuitamente para os moradores e ainda fornecia transporte para os estudantes que quisessem cursar a faculdade fora. Olha o olhar, a visão de futuro daquele gestor público. E então eu vinha aplicar esse cursinho, vinha de Guarapari, tinha professor que vinha de Vitória, era uma turma, uma equipe top que eles montaram. E uma coisa que me encantava é que eu chegava em Alfredo Chaves por volta de 6h30, por aí, é o horário de verão, ainda estava de dia, e eu via as pessoas caminhando na entrada de Alfredo Chaves. Muita gente mesmo caminhando na beira do asfalto. E agora de manhã a gente vê ainda, né? Então, quer dizer, nesse momento a pessoa está caminhando e ela está escutando a rádio. Então, uma coisa não atrapalha a outra. Agora, imagina a pessoa caminhando, olhando o Facebook. Ela vai tropeçar, ela vai cair. Ela tem que parar. Dirigindo, então. Quer dizer, não tem nenhum problema você escutar o rádio enquanto você está dirigindo. Mas uma pessoa vai parar para ler uma mensagem, para atender um telefone enquanto ela está dirigindo, aí é um risco. Tem uma campanha muito grande do Detran sobre essa questão do uso do celular enquanto dirige. Então aí, depois veio o cinema, veio o rádio, e aí veio a televisão. Aí a televisão, quando veio, foi uma coisa extraordinária, porque aí a televisão era um cinema dentro de casa. Começou com a TV preto e branco, como aconteceu com o cinema, e logo depois surgiu a TV colorida, né? E eram poucos canais, todos os canais abertos e tal. E aí todo mundo dizia TV, e aí a TV emburrece, a pessoa que assiste televisão demais fica burro. As novelas, os atores, os personagens da novela, eles não assistiam televisão. Então, assim, era quase que uma coisa estranha. Então a televisão era pra gente pobre. A empregada doméstica da novela assistia a televisão, mas o patrão não assistia. E a televisão, então, ganhou essa fama de emburrecer, de criar demência. E realmente hoje é comprovado que um dos grandes aliados do Alzheimer é a TV. Então, a pessoa aposentou e ela fica ali na frente da TV durante o dia inteiro, horas e horas, ela pode realmente adquirir demência. E se a TV provoca demência, imagina então as redes sociais. E aí surgem as redes sociais. A começar com o Orkut, o finado Orkut, né? E-mail, Orkut, e agora mais recente, o Facebook já está envelhecendo, né? Os jovens já não entram mais no Facebook. Não. O Facebook já envelheceu, não sei quanto tempo ele vai viver ainda, mas já envelheceu. O Facebook, o Instagram, o Twitter, para quem usa, né, o Twitter, que aqui no Brasil a gente fala Twitter, né? É Twitter em inglês. Tem gente que usa, tem gente que não usa, Snapchat e o WhatsApp. O WhatsApp realmente também todo mundo usa. O WhatsApp ele consegue atravessar todas as idades. Todas as idades. Então, a grande questão é quanto tempo você vai ficar isso daí. Porque, veja bem, lembrar que enquanto você está com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o Snapchat, com um desses aí, você está no mundo virtual. Então, existem dois tipos de mundo. O mundo virtual e o mundo real, que a gente chama de mundo real, e que tecnicamente é chamado de mundo objetivo. O que significa mundo objetivo? O objetivo é aquele mundo em que você se comunica com as pessoas. Então é o mundo objetivo. E dentro da psicanálise, a gente conhece, por exemplo, o mundo subjetivo ou o mundo... como é que eu diria, gente? Enfim, um mundo paralelo
ou o mundo psicótico. Né? Então, o que diferencia o psicótico, o doido, né, como a gente chama vulgarmente falando, do não louco? É que o louco vive no mundo subjetivo, no mundo psicótico, no mundo dele. Enquanto que o normal, entre aspas, vive no mundo objetivo, em que ele se comunica com outras pessoas. Então, o que caracteriza a nossa lucidez, só para a gente entender, é nos comunicarmos com as outras pessoas. Se eu falo assim, ah lá, Josi, um Fusca amarelo. Aí você falou, é mesmo, que legal, Aloysio, um Fusca amarelo. Então você está chancelando a minha lucidez. Está dizendo, Aloysio, você não está doido, não, realmente existe o Fusca amarelo. Mas imagina eu falar assim, ah lá, Josi, um Fusca amarelo. Ela fala, não estou vendo nenhum Fusca amarelo, não. Como não estou vendo, Josi? Do lado do Fusca amarelo tem um homem de 1,80 m encostado e conversando com uma mulher. Olha, eu não estou vendo isso, Aloysio. Aí, ah não? Pera, deixa eu chamar o Lázaro, você está vendo algum Fusca amarelo? Não estou vendo, não. Aí a Paula Vitória, que pediu para eu lembrar dela, agora que eu estou lembrando, né? A Paula Vitória falou, Paula Vitória, você está vendo ali algum Fusca amarelo? Estou vendo não, vovô. Aí a minha lucidez começa a ser questionável. Ou seja, eu estou criando um mundo só meu, em que ninguém participa. Então eu estou enlouquecendo. Isso é enlouquecer. É quando a gente vê coisas que o outro não vê. Então a gente tem aí o mundo subjetivo, que é o mundo do psicótico, e o mundo objetivo, que é o mundo do neurótico, ou normal, como a gente chama. Agora surge o mundo virtual. O mundo virtual é um mundo que ele não é um mundo só seu, mas também não é um mundo em que você interage com o outro. Você está interagindo com a pessoa que você não vê, você não conhece, e aí os jovens jogam, né? Você joga com alguém que você nunca viu, um jovem do Brasil joga com um jovem do Japão, da China, da Austrália. E ele fica ali horas conversando com aquela pessoa que ele nunca viu. Arruma namorado, namorada. Então ele está no mundo, e aí a família dele fica distante. Porque ele está tão fissurado, tão seduzido por aquele mundo virtual, que ele se afasta do mundo objetivo. E aí começa a criar um problema com a relação, porque ele se torna uma pessoa isolada. E aí é o perigo. Porque ele pode surtar, entrar num quadro psicótico, se ele tiver tendência, ou então ele pode simplesmente se tornar vítima daquele mundo virtual. E aí a gente vê aí, um tempo atrás, os jogos, aquele jogo que, graças a Deus, passa a moda, né? Eu não devia nem lembrar disso aqui. Mas um tempo atrás teve um jogo da baleia, do tubarão, sei lá das quantas, que os adolescentes estavam suicidando, envolvidos, inspirados pelo mundo virtual. E você fica tanto tempo ali que você fica hipnotizado. O que o outro disser, você vai fazer. Guarapari teve um julgamento, que saiu no nível nacional, o julgamento, né? Que foi 2 jovens que mataram a família inteira por causa da RPG. Eles ficavam jogando, daqui a pouquinho começava a desafiar, se você perder, você tem que matar a sua família, eu vou matar a sua família. E aí nessas coisas malucas, Guarapari ficou famoso por isso. Esse não foi o único caso, infelizmente. Uma fama que teve um cara que não quer, que é uma fama que não é legal ter. Teve um outro caso de uma menina, de Guarapari também, que morreu lá em Ouro Preto, não sei se você lembra disso, e por causa do RPG. Aí eu fui perceber que os 3 meninos envolvidos, tanto que morreu com os pais, quanto os 2 que mataram, ambos foram meus alunos. Eram meninos. Eram meninos quando eles cometeram o crime. Passado 14 anos, agora estão com 30 e poucos anos. Mas na época eram meninos, eram 18 anos, 19 anos. Meninos. Jovens. Perderam a vida por causa do tal do RPG. E aí, graças a Deus, sumiu o RPG, a gente não vê mais falar nisso. Passa também, essa é a vantagem. Mas ainda hoje nós temos os jogos digitais. Mas vão se reinventando. Vão se reinventando, vão mudando de nome. com nova coisa, mas enfim, só para a gente perceber como é perigoso viver no mundo virtual. Como é hipnótico. E é um processo hipnótico, Josi. O que é hipnose?
Hipnose é quando você tira a pessoa do mundo objetivo dela e leva ela para o mundo que você quer. Então eu trabalho com hipnose. Então eu faço o paciente sair da realidade dele e levar para a realidade que eu quero levá-lo para ajudá-lo no processo terapêutico que eu estou aplicando. Então é uma coisa. E aí a rede social é hipnótica. Por quê? Você pega e diz assim, peraí, deixa eu pagar uma conta bancária. É quando você abre o seu smartphone, o seu celular, que na verdade é um computador de mão, né? A gente tinha um computador, o chamado computador, depois veio o notebook, que é o computador de mesa, e hoje tem computador de mão, palm top, mão, que é o smartphone, que é um computador de mão. O meu smartphone, ele tem 64 GB, já existe de 256. Você tem ideia, há 10 anos atrás, um computador de mesa de 64 GB era top de linha. Então nós temos um computador potente na mão. E isso facilita para uma série de coisas. Então, você fala, aí vamos voltar aqui ao exemplo. Eu vou pagar a conta de luz. Tudo hoje é feito pelo smartphone. Aí quando você começa, você abre, tá lá, Josi, o aniversário de não sei quem. Aí você abre no Facebook. E aí o Facebook, ele é um rolo. Você vai girando. Aí você vê o aniversário, cantando parabéns. Aí depois abaixo tá assim, na política o presidente fez tal coisa. Aí você vai ler. Aí você vai lendo. Ah, o Fredo Chaves comemora aniversário, você vai lendo. E cadê o pagamento da luz que você estava pensando? E aí o tempo vai passando. Meu Deus, eu tenho que ir visitar fulano e já passou o tempo. Então hipnotiza. Ora, para que você abriu o smartphone? Para você pagar a conta de luz. Não foi para você olhar no Facebook, mas estava lá te convidando. O Instagram, o Facebook. E é um negócio interessante, é um trem sem fim. Um dia eu fiquei testando, falei, eu vou ver até onde é que termina isso. E aí eu fui passando. E não termina. Não termina, José, é incrível, não termina. E eu entendo bem de rede social, porque eu fui um dos primeiros brasileiros a transmitir ao vivo pelo Facebook. A live, que a gente conhece de live hoje, que é a transmissão ao vivo, que a gente está fazendo aqui agora, eu conheci a live lá em Nova York. Eu fui fazer uma palestra, então a moça ligou o celular, colocou o smartphone dela no tripé e ligou. E transmitiu a minha palestra. Aí terminou, eu falei, você estava gravando? Ela falou, não, estava transmitindo. De como transmitido? Ao vivo. Ah, eu quero isso, eu falei. Ela falou, me dá seu celular aqui. Aí ela foi lá. Ah, seu celular é do Brasil. No Brasil ainda não tem. Debochou de mim ainda. No Brasil ainda não tem. Aí por ela isso falou não. assim, aí ela falou assim, mas eu tenho pra mim, Heloísa, que daqui 2, 3 meses deve chegar lá. Ela falou. Ela profetizou pra mim. Eu disse, então me ensina como é que é, porque quando chegar eu quero ser um dos primeiros. Ela me explicou. Aí eu ficava vigiando. Quando apareceu lá a telinha live, eu falei, opa, eu já sabia o que era. Aí eu já entrei falando, já estava treinado. E quanto que a maioria dos brasileiros ainda não. E depois liberou para 500 celular, depois para 50 mil, depois que liberou geral. E eu fui o daqueles dos 500. Então, isso fez com que eu ganhasse popularidade. Eu tenho mais de 30 mil amigos, seguidores nas redes sociais, em função desse fato. Então eu entendo bem disso. E aí eu descobri que esse troço não tem fim, Josi. Não tem fim. Não tem fim. E você quiser ficar o dia inteiro, você fica. Você tocou num ponto aí interessante, Aloysio, quando você fala em 30 mil amigos. Facebook, acho que por conta você... É 5 mil. 5 mil, né? Aí eu tenho dois perfis e aí abri uma fanpage, duas fanpages, né? E a fanpage é ilimitada. Ok. Mas você usa para o seu trabalho. Isso, enquanto você trabalha. Isso, como eu estou usando agora, como eu vou usar durante uma meia hora, mais ou menos depois, que é para mandar... Porque o que eu faço? Eu mando o link, que você que está assistindo aí, pode cadastrar com a Josi no WhatsApp dela ou no meu. Aí eu mando o link para o WhatsApp para a pessoa depois poder assistir no tempo que ele quiser em casa. Ok. Eu tenho também uma conta, né, no Facebook. Vou arriscar aí que eu tenha 2 mil amigos, no máximo. Isso. Sou muito seletiva com as pessoas. Eu
olho bem quem manda a Eu solicitação, não, meu né? caso é público, quem entra, O seu é entra, público. Eu fiscalizo muito, tento fiscalizar. você faz o certo, Eu você tento, leva, você né? faz é um perfil pessoal. O pessoal. Que acredito que você também, enquanto Aloísio pai, Aloísio esposo, você tem um perfil que você selecione. Sim. Pessoal. Mas eu, que não trabalho com a rede social, se eu tivesse 3, 4 contas, então vai daí 4 contas, 20 mil amigos. Isso. Que necessidade é essa de tanto amigo virtual? Porque desses 2.000, vamos lá, que eu devo ter na minha conta hoje, se eu for selecionar amigo, vou ter 20, 30. 20, ninguém tem. Tenho conhecidos. Ninguém tem 2.000 amigos, exatamente. Né? Hoje até utiliza a outra expressão. O Facebook ainda usa amigo, né? Mas a expressão hoje mais adequada é seguidor. Você segue. Então, por exemplo, às vezes a pessoa nem é meu amigo no Facebook, mas ela clica lá, seguir. Aí toda vez que eu tiver transmitido alguma coisa, o Facebook avisa ela, ó, a Luísa está ao vivo agora. Aí ela pode entrar e assistir. Então hoje a expressão mais adequada é seguidor. Não é nem amigo. Mas talvez não seja por isso, porque essa ideia de amigo tornou-se tantas pessoas dependentes dessas amizades. Pode ser. Né? Porque quando você fala em amigo, às vezes eu não conheço o Aloísio pessoalmente. Ah, mas o Aloísio é meu amigo no Facebook. Eles falam isso, Mas é diferente. E é muito interessante que a pessoa fala, olha, fulano é sua amiga no Facebook. Eu digo, meu Deus, 30 mil, como é que eu vou saber, né? Porque demonstra a intimidade. Sim. Porque o Facebook, para mim, é um espaço de comunicação. Então, não é um espaço de amizade. Não é um espaço pessoal. Você começou o programa dizendo, ó Luiz, você que tem vida pública, então realmente a minha vida nas redes sociais é pública. Né? Então, hoje, inclusive, é um instrumento de negócio. Então, a pessoa monta um negócio, ela posta lá. Né? As minhas filhas, as duas têm negócios. Né? Uma é fotógrafa, a outra tem um banho tosa, um pet shop. E o investimento em divulgação é exclusivo nas redes sociais. Elas não gastam com... Uma divulgação rápida também. Com panfleto, com outdoor, né, com anúncio. Não gasta, porque virou um negócio também. Então, esse talvez seja o maior desafio. Que virou também um negócio. E como é que você separa isso? Então, se fosse algo eminentemente pessoal... talvez ficaria mais fácil de separar. Por exemplo, tem uma paciente que ela reclama do marido ficar o tempo todo no WhatsApp. Mas quando ela vai questionar, ela fala, eu trabalho. É o meu trabalho, eu preciso responder a essas demandas. O Facebook, eu preciso ver o que a pessoa comentou sobre tal post profissional. Então, essa separação é que dificulta. Além de ser também, Josi, um espaço de fuga da realidade. Nós estamos sempre tentando fugir da nossa realidade. A realidade, ela sempre se mostra mais cruel do que é, né? Mais cruel do que é. Problema, dívida, problema familiar, a gente se cansa, sabe? Tanta coisa, demanda, né? Eu, por exemplo, pessoalmente, o que eu faço? Eu digo, olha, eu vou relaxar um pouco, deixa Deus trabalhar um pouquinho, entrega na mão de Deus, que senão o que a gente chama tecnicamente de sair do controle. Então eu saio do controle e deixo o se pegar fogo. Faço como aquele passarinho, vou lá, boto uma gotinha de água, mas a gota de água não vai apagar o fogo. É o que eu posso fazer por hoje. Então, só que eu saio daquele processo e entro no outro. Eu vou escrever um artigo, eu vou gravar uma aula. Enfim, eu estou ali. Tem gente que realmente foge. Eu vou dar um exemplo. O que faz uma pessoa ficar o dia inteiro no boteco tomando cerveja com um amigo? Tá fugindo de algo. Tá fugindo, entendeu, Josi? Uma coisa é falar, o Sérgio, nasceu sua filha, vamos tomar uma cerveja? Ok, tem um motivo.
Sai eu, o Sérgio, vamos pro boteco, tomar uma cerveja, 2, 3. Agora vamos tomar uma saideira. Agora toma saideira. Até agora criaram até uma cerveja com o nome saideira, de tão que era esse negócio de saideira, né? E a pessoa toma, às vezes, 10 cervejas saideiras, né? Até tomar a caideira. Até tomar a caideira. Vai carregado para casa. Mas, enfim, nasceu a filha do Sérgio, tem um propósito, né? É o aniversário de casamento, sei lá. Só que tem pessoas que é toda semana. E vamos estreitar mais um pouco aí. Talvez todo dia. Então você imagina, Josi, a pessoa ficar num boteco. Vamos botar aí 2 vezes a semana. Tem gente que é mais do que isso. Uhum. Sábado, domingo, por exemplo. De 1 da tarde às 8 da noite. É 7 horas por dia, 7, 14. 14 horas totalmente inútil. Aí alguém vai dizer, mas Aloysio, isso é o lazer. Mas lazer envolve movimento, envolve interação com as pessoas. Tem gente que fica no boteco, Jô, sozinho. Tem. Sozinho, cara. Mesmo quando eu bebia... Ele encosta lá naquele cantinho. E do cantinho, bicho, e pede uma cerveja, e pede 2. E ele quietinho, sozinho. Eu tinha um amigo que ele fazia isso, eu ficava admirado. Porque mesmo quando eu bebia, eu era um bebedor de amizade. Meu negócio era estar conversando fiado, sabe? Eu nunca me imaginei ali, sozinho, bebendo. Então é uma fuga da realidade. Então, quanto mais a realidade fica cruel, mais eu vou beber. Se a crise aumenta, se eu estou desempregado, se eu estou com problema com a esposa, se eu estou com problema com os filhos, se eu estou em conflito com os pais, é para lá que eu vou. Então é uma fuga. O boteco. Vamos dar um outro exemplo de fuga? Tem gente que vai para o prostíbulo. Né? O cara vai para o prostíbulo. Às vezes nem transa com as prostitutas. Fica lá. É uma forma dele fugir. Ah, minha casa é chata, minha esposa é chata, e vai para o prostíbulo. A mulher vai atrás de um garoto de programa. É também uma fuga. Uma fuga que, graças a Deus, no Brasil ainda é proibido, mas o povo fica doido para liberar, é o cassino. A pessoa entra dentro de um cassino, o cassino tem uma iluminação que parece dia, então você perde a noção de o que é dia e o que é noite. Então você fica 3 dias sem dormir. Você não tem sono, porque a melatonina, ela depende da escuridão para você dormir. Tanto que a recomendação é apaga todas as luzes. O bom mesmo, a pessoa, hoje o celular tem uma lanterninha, né? A pessoa tem uma lanterninha, que é o banheiro, você pode pegar o celular, não vira para o seu olho, vira para baixo, e acende, projeta aquela luzinha no chão, para o seu banheiro, que o ideal é o breu total para dormir. Porque isso é a melatonina, dá sono. Então eu tomo, por exemplo, melatonina para dormir, para eu me descansar mais. Então 3 miligramas só, não é uma medicação, é um hormônio natural, mas esse hormônio ele sai do próprio corpo, se você tiver o breu total. Então, eu até esqueci por que eu estou falando. Do cassino. Então o cassino ele tem aquela iluminação que parece dia. Então você fica 3 dias, 3 noites sem dormir, sem saber que passou. Você não vê a hora passar. Aquelas maquininhas hipnotizadoras, e a pessoa vai perdendo. Eu estive em Baden, na Suíça. A cidade de Baden, ela é famosa por um cassino. E esse cassino, ele praticamente movimenta a economia da cidade. Ele é famoso. Vai gente do mundo inteiro para Baden jogar. Só que além do pessoal de fora que joga no bar, no cassino, famoso lá, esqueci o nome, a minha amiga, eu fiquei hospedado lá, ela mora exatamente em frente a esse cassino. Aí eu vi a movimentação. Aí ela estava me contando, o marido dela é empreiteiro, aí estava me contando que algumas pessoas da região ali perdem tudo. E diferente da lei brasileira, por exemplo, aqui no Brasil, se você quiser vender um imóvel, você precisa da assinatura do Lázaro. Uhum. Lá, até por um processo de interesse, a lei não tem essa segurança. Então o cara vai para o cassino, perde tudo, inclusive a casa que ele mora. Aí ele sai do cassino, Josi, com 2 soldados. Então, a polícia apoia.
chega em casa, ele espera o cara sair, ele, a esposa, os filhos, com a roupa do corpo. Ou uma mala, porque a casa já não é mais dele. E aí essa casa vai para o cassino joga para leilão, o governo morde o imposto desse leilão, enfim, todo mundo ganha, menos o que empobreceu ali. Então, olha que coisa triste, é a fuga para o cassino. Tem brasileiro que sai daqui para jogar lá fora, já que aqui é proibido, né, é ilegal o cassino. Guarapari tinha um cassino ali no centro de Guarapari, onde é a loja americana, e ele foi trancado, foi fechado pela Polícia Federal, há uns 10 anos atrás, antes de abrir a Americana. É proibido o cassino no Brasil, e eu espero que continue para sempre, porque é algo que empobrece a população, estimula a prostituição, o uso de drogas, porque é um mecanismo de fuga. É um mecanismo de fuga. Então você tem o cassino, você tem o álcool, você tem a televisão. Então a rede social é apenas mais um tipo de fuga. No fundo, a pessoa que está ali, presa na rede social o dia inteiro, é porque ela acha a vida dela desinteressante. O casamento dela é chato. E o casamento que aparece no Facebook, está todo mundo sorrindo, tomando champanhe. E o dela é chato. Eu tinha uma paciente que ela falou comigo. Eu saí de todas as redes sociais. Fechei meu Facebook, encerrei meu Instagram, não tem mais o WhatsApp. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque eu sou depressiva. Então eu vejo todo mundo feliz. A minha vida está uma desgraça, lá está só felicidade. Aí eu fico pior ainda. E aí eu resolvi fechar. Interessante. Ela teve coragem de fechar, mas tem gente que fica ali se alimentando daquilo. A pessoa... Então é um processo de dependência, semelhante à dependência química. O tratamento de um dependente tecnológico ou dependente digital é o mesmo tratamento que se dá ao dependente de álcool, de maconha, de cocaína, ao dependente de amor. É o mesmo tratamento. Então você pega ali os 12 passos do AA, que é o que há de mais sofisticado na dependência até hoje, e você vai seguir a mesma maneira, a mesma técnica, só que com a rede social. Então, e aí como é que você sabe quando você é dependente tecnológico ou dependente digital? Quando você vai para um lugar que não pega a internet. Aí você fica desesperado. Você não consegue. Mas essa necessidade, Aloysio, de mostrar felicidade, né, na rede social, o que a gente identifica quando a gente abre ali, né? Você que lá esporadicamente olha, ou que você olhe, mas que você não tem esse hábito. Realmente existe pessoas, vai almoçar a foto do prato, né? Tô fazendo faxina na minha casa. Agora eu tô no meu trabalho, né? Às vezes as pessoas põem até o trabalho, a empresa, né, nas redes sociais. De onde vem essa necessidade de mostrar tanta felicidade, mostrar tanto que tá bem, que tá feliz? Muito boa pergunta, Josi. O bom do programa em dupla assim é essa interação. Porque a gente acaba se perdendo na abordagem. Mas que como é um assunto imenso, ele precisa ser tratado algumas coisas bem objetivas. Muito boa pergunta. Por que a gente tem essa necessidade? Porque nós temos a necessidade de sermos aceitos. Entendeu? Eu já vi casos de pessoas falar assim, eu postei uma foto, eu tive tantas curtidas. A pessoa fica monitorando quantas curtidas, quantos comentários. E mais, dá para você saber, por exemplo, o seu amigo invejoso, ele não curte. Ele olha, vê o que você fez e não curte. Aí tem aquele amigo que te segue, que é seu fã, fala, que legal, e tal, ainda comenta ainda. Mas enfim, por que a gente faz isso? Porque nós temos a necessidade de sermos aceitos socialmente. Nós temos desespero pela rejeição do outro. Esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, a gente tem dificuldade em dizer não. A gente tem dificuldade de dizer não. Você me pede uma coisa, eu não posso te atender,
eu não tenho condição de te atender e eu me atrapalho todo para poder garantir o sim para você. Enquanto isso eu me arrebento, que eu tenho que trabalhar dobrado, eu tenho que ficar noite de sono. Enquanto que assim me dizer não. Eu falei para você ontem, Josi, eu demorei para pedir, mas tem condição de encomendar um queijo, tem queijo pronto? Você falou, não tem, Luiz, não deu. Pronto, acabou. Então você providencia terça-feira que vem, aproveitando, fazendo até uma propaganda aqui do queijo da Josi e do Lázaro. Mas, entende? Então o não é simplesmente não. E aí você percebe quando a pessoa tem dificuldade de dizer não, quando ela explica. Eu digo isso por mim mesmo. Luiz, tal coisa você pode fazer? Não, eu não posso, porque eu fiz isso, eu vou aquilo, eu levo quase uma meia hora para explicar para a pessoa. Jailson, eu sempre digo isso, Jailson tem uma facilidade. Isso assim, ela fala não. E não explica por que também não. E é isso, porque eu não, o outro não tem que saber. A não ser que o outro pergunte por quê. Uhum. Mas no meu caso a pessoa nem pergunta e eu fico justificando. Por que eu estou justificando? Porque por trás desse comportamento existe um comportamento controlador, em que eu quero controlar sua reação diante do meu não. Eu quero que você fique feliz, alegre, que você me aceite mesmo eu te dizendo não. Porém, tem um detalhe aí. Me aceitar é um direito seu. Não sou eu que devo definir isso. É você. Ah, mas ele não vai gostar de mim. Então, se vai gostar ou não gostar é uma questão dele. Se você vai gostar ou não é uma questão sua. Então essa necessidade, e essa necessidade de ser aceito, ela nasce da relação com os pais, sobretudo a relação paterna. Aos 3, 4 anos, que a criança descobre o seu órgão genital, ela tem a sensação que o pai e a mãe vai abandoná-los. Então aí ela fica fazendo de tudo para agradar aos pais. Estava vendo a Paula Vitória, quando jantou lá em casa, falou, vovó, essa é a melhor comida que eu já comi na minha vida. Mas foi tão bonitinho, né? Aí eu falei, que gracinha. Aí ela falou assim, quando a sua mãe faz também, você fala que a dela é a melhor comida. Aí ela confirmou. Eu falo mesmo, que a comida da minha mãe, quando ela faz, é melhor. Ou seja, toda comida é melhor, né? Então, assim, o senso de gratidão. Mas por trás desse senso de gratidão está o medo de perder o vínculo. O medo do abandono. Uhum. Então a gente vai ver várias histórias infantis narrando o abandono. O João e Maria, que é o clássico, que os pais abandonam João e Maria na floresta. Na primeira vez que eles abandonam, o João deixa cair pedrinhas, ele esperto, né? Faz uma trilha de pedrinhas. Aí quando os pais vão embora, eles vão seguindo a trilha da pedrinha e volta para casa. Mas tem, além do João... Aí depois da segunda vez, coitado, ele coloca miolo de pão. Aí o passarinho come o miolo de pão e aí ele não consegue voltar para casa. Aí ele vê uma casa de biscoito. Essa casa de biscoito tem uma bruxa, e a bruxa prende ele na gaiola, ele e a Maria. Enfim, a história narra claramente ali um abandono. E o abandono do pai e da mãe. Então essa é uma fantasia que habita a mente da criança. A gente vai ver lá Branca de Neve... Quase todos os personagens, João Pé de Feijão, quase todos os personagens infantis, existe essa fantasia do abandono. A mensagem do abandono. Do abandono, entendeu? Então, medo do abandono. A criança tem terror com o escuro. Ela não tem medo do escuro. Ela tem medo do abandono. Porque no escuro ela não consegue ver quem está perto dela. Acabou a energia. Você segurou a mão da criança e disse, mamãe está aqui, titia está aqui, vovó está aqui, acabou. Ela não tem medo da escuridão, ela tem medo do abandono. Então esse medo do abandono, ele cresce conosco. Igual você imagina o que uma criança sente, Josi, quando o pai vai embora de casa. Quando a mãe vai embora de casa. Quando esse abandono se efetiva. Por isso que é muito sério, por exemplo, esquecer a criança na escola. Ela vai vendo os coleguinhas tudo encontrando com os pais e ela ficando. Então, quando é que o pai e a mãe vão buscá-la? Não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser nunca mais. Então ela fica apavorada.
Ela traumatiza. Então a gente tem que estar sempre lá. Eu sempre garanti, ó, se papai atrasar, papai vem vir buscar. Lembra uma vez que eu falei com a Viviane, Viviane, eu vou te buscar. Não, eu vou me atrasar, avisei, mas eu vou te buscar. Aí eu cheguei lá, estava quietinho. Aí eu falei, e você estava com medo de eu não vir te buscar? Ela falou, não, você falou que você vinha me buscar, eu acredito na sua palavra. Então, olha a responsabilidade, né? Então, esse medo. E aí a gente cresce e continua com esse medo. Então a gente começa a usar máscara. Você começa a ser aquela amiga fofa que ajuda todos os amigos. Né? Na minha adolescência, o pessoal dizia, Luísio, quem olha você pensa que você é pegador, você vive rodeado de mulher, mas você não pega ninguém, você agrada todo mundo. Então todas as meninas queriam ficar comigo, mas não para ficar para namorar. Elas iam contar dos namorados dela e eu escutava. Eu não ficava com nenhuma. Eram todas amigas. Então a gente vai ficando fofo, vai ficando amigo de todo mundo, né? Então você faz vai vestindo aquelas máscaras para agradar. Às vezes você não tá bem, mas você parece estar bem. Às vezes você não quer falar, você não pode falar com a pessoa, mas você fala e você vai ficando para agradar. Ora, quando inventa as redes sociais, você transporta isso para o mundo virtual. Então você vai aparecer lá comendo um prato saudável. Logo você não vai postar um prato de pedreiro. Você vai postar uma coisa. Olha como é que eu sou saudável. Porque aí ali alguém vai assistir, vai ver e vai te aceitar. Ah, Josi, aquela menina saudável, que só come prato saudável. Então é o medo de ser rejeitada. Esse é o ponto. Esse medo de ser rejeitado vai de 0 ao infinito. Uns têm pouco medo, todo mundo tem medo. Não existe ninguém nesse mundo que não tenha medo da rejeição. Tem gente que tem pouco medo, tem gente que tem muito medo. Na verdade, essa pessoa, ela pode usar aí os amigos, né, da rede social, mas ela está querendo provar para ela mesma, então. Que ela está bem. Ela mesma. Isso vai refletir para ela, porque se ela posta e aqueles amigos, nossa, centenas de curtidas. E tem amigo falso, Jô, tem amigo falso também. Sim. A pessoa fala, você tá linda, você não tá, uma coisa estranha. E os amigos são. Eu já percebi que tem um monte de amigo falso no Facebook, bota lá, sim. Que legal! Mas ele não tem coragem de comer aquele prato ali que está sendo postado. Né? Então, mas a pessoa não consegue perceber. Não consegue perceber. Nosso ouvinte aqui do Radiosnet mandou até uma questão, que eu olhei ainda há pouco, que ela conhece um casal, que eles se conheceram através do Facebook. E ela já presenciou umas 4 brigas deles por causa de rede social e chegaram até a se separar. Sendo que se conheceram pela rede social. Que curioso, né? Eu tinha são duas pessoas que usam rede social, se conheceram, né? Deveriam ser agradecidos à rede social. E quando acaba, depois que estão juntos, acaba. Mas é porque... se desentendendo pelo excesso. Isso, porque realmente enche o saco, Josi. Você imagina, você tá lá com o Lázaro, almoçando, jantando num restaurante, comendo um aperitivo qualquer lá, e aí o Lázaro abre a coisa e começa. Você fica olhando com cara de tacho. Aí tem pessoa, e a maioria faz isso, também abre o dele, fica os dois ali. Eles estão sozinhos. Saíram de casa pra quê? Eu já presenciei numa mesa, pai e filha conversando pelo WhatsApp. Na mesma mesa. Eu estava na mesa, uma pessoa estava de um lado, o filho estava do outro. Aí um dava uma risadinha daqui, o outro uma risadinha dali. Aí depois eu percebi, eles estavam conversando pelo WhatsApp. Ou seja, olha o constrangimento. Eu fiquei assim, na mesma mesa, né? Tinham outras pessoas, claro. Mas podiam estar falando de mim. Podia estar falando de outras pessoas da mesa. Exatamente. Aí eu entrei lá, né? Aí pedi o cadastro, não sei o quê. Aí eu, que nem o Mané, cadastrei e tal. E aí começou a aparecer foto de mulher. Opa! O site, eu não lembro qual era o nome. Sei que era uma coisa parecida de empresa, entendeu? O título. Aí pediu minha idade. Se eu era casado ou solteiro. Eu coloquei que eu era casado, obviamente. Botei minha idade e tal.
E aí começou a aparecer as mulheres. E que mulher. E eu, que isso, gente? Aí eu comecei a ficar desesperado. Eu só vou olhar isso aqui e vai achar que eu tô traindo ela com alguém lá das redes sociais, e aquele outra mulher, eu totalmente ignorante. Aí chamei a Ana Luísa, socorro aqui, filho. Que isso? O que foi, papai? Eu entrei no negócio aqui, tá aparecendo um monte de mulher querendo conversar comigo. Aí veio a ver as duas rindo, ela, a Jaísa, rolando de rir. Aí eu falei, ó, tira isso aqui, filho. Eu não sei nem como tirar, eu não sabia nem como tirar. Entendeu, Josi? Aquele monte de mulher falando, querendo conversar comigo, marcar encontro. Então tem esses. E aí, isso tem provocado problema sério no casamento. Porque a esposa está dormindo e o marido está lá. E aí brinca. Ou vice-versa. E tal. Às vezes o marido está dormindo e a esposa está lá, mexendo. E aí, o que acontece? Começa com brincadeirinha, daqui a pouquinho começa a tratar de situações mais picantes, ligadas a sexo. E talvez isso não seja o pior. Daqui a pouquinho começam a tratar da intimidade, dos problemas. Então a pessoa começa a falar para outra que ela nunca viu pessoalmente, problema conjugal, no trabalho. Então ela se abre para outra pessoa. E sabe o que acontece, Josi? Se apaixona pela outra pessoa. Daqui a pouquinho chega, teve um caso de um casal que foi me procurar, que o cara chegou para a esposa e falou, eu estou apaixonado por outra pessoa, quero me separar de você. 2 filhas. 2 filhas pequenas. Aí a esposa falou, mas que hora você está tendo caso com essa mulher? Porque a mulher sabe, né? A mulher é muito mais inteirada do que o homem dessa coisa. Né? Porque pro cara trair você tem que estar, né? O laço diz assim, ô Josi, eu vou ali. Aí vai na casa de fulano, chega lá, não é o fulano. O laço tá aí? Não vem pra cá não. Então tem um esquema que dá pra descobrir. E ela pensou, gente, esse cara não sai de casa, como é que ele tá me traindo? Que hora, né? Ela trabalhava com ele, então se fosse assim, se ela não trabalhasse com ele, pode ser que na hora que ele ia pro trabalho, ele fugia e ia pro motel com outra mulher. Mas, aí ela ficou, aí ela foi, apertou, foi conversando com ele, até que ele falou, não, eu tô me apaixonado por uma moça de São Paulo. Eu disse, mas como é que você conhece essa moça? Já tinha mais de 10 anos de casado, os dois. Aí ele falou, é pela internet. Quando você está dormindo, eu fico até de madrugada conversando com ela. E eu me apaixonei por ela. E aí foram fazer terapia para, né, tirá-lo desse processo viciante da vida virtual, mostrar para ele que aquilo ali era uma fantasia, um delírio dele. Aquela mulher não existia, pelo menos enquanto realidade. Ali era uma personagem. Talvez aquela foto fosse até falsa, né? Porque você bota a foto que você quiser. Às vezes pode até existir. Sim. Só que lá na rede social é o príncipe, é a princesa. Isso, não tem defeito, etc, etc. E aí, aos poucos, ele foi conseguindo, né? Que também ele queria superar isso e conseguiu superar. E hoje os dois estão casados até hoje, as filhas hoje são moças. Mas foi um problema sério. Então, assim, então tem isso também, você fica ali. Não é só essa rede social permitida. Tem a rede social que não é, ou melhor, eticamente não legal, que é, por exemplo, o site de relacionamento para quem já tem relacionamento, né? Tem a internet, esqueci o nome aqui da agora, que é uma internet que você compra droga, você compra arma, né? Anônima, tem um nome que dá, entendeu? Você entra lá e não deixa rastro no seu notebook, por exemplo, um homem entrou lá, uma mulher entrou lá, num site de relacionamento, o parceiro, se ele entrar lá no computador ou no smartphone, vai descobrir que o parceiro esteve ali naquele site. Esse não aparece rastro, ele não é rastreável. É uma internet, um outro tipo de internet, onde tráfico de droga, prostituição, tráfico de armas. Então é um espaço realmente perigoso. E aí a dependência, mas a grande maioria dos dependentes é Facebook, WhatsApp. Eu, por exemplo, com essa vida de lidar com as redes sociais, como é que eu faço para eu poder não me tornar um dependente digital? Desde a época do e-mail, o e-mail hoje quase ninguém usa mais, eu já tinha estabelecido, eu recebia cerca de 500 e-mails por dia. Pessoas pedindo orientação, pessoas querendo falar da psicanálise, etc. E era um problema sério, porque teve um caso que uma senhora mandou um e-mail para mim pedindo orientação para o filho que era dependente químico. O que ela ia fazer com aquele filho?
Eu abri o e-mail, fui abrindo os e-mails, tinha um hábito de abrir, e esqueci de responder a mulher. Um ano depois, isso aconteceu em abril, em junho do outro ano, do ano seguinte, a mulher me manda outro e-mail, me pedindo se eu por acaso tinha resposta para o e-mail dela. Eu fiquei tão envergonhado. Quer dizer, ela ainda estava com o mesmo problema, coitada. Aí eu respondi, pedi desculpas e falei para ela o que ela poderia fazer para ajudar o filho. E a partir daí, então, eu adotei a seguinte estratégia. Eu abro e-mail no horário que eu possa responder. Então, eu tenho um tempo. Hoje não mais, com e-mail quase não tem mais e-mail, né? Uhum. Mas eu tinha um tempo para o e-mail. Então, vamos supor, 7 às 8 da manhã, é para eu responder e-mail. Então, eu abro o seu e-mail. Luiz, não sei o quê, que dia você vai dar palestra em tal cidade? Ô, Josi, vou responder tal. E já responde, já me livro. Se eu abrir e não responder ali na hora, vai passar. Então, eu adotei isso com e-mail. Agora, eu adotei isso também com o Facebook. Já que não existe o e-mail quase ninguém usa mais. Eu usei isso com o Facebook e com o Instagram. Né? Eu olho o Facebook e o Instagram 2 vezes por dia. Tem um horário específico que eu olho. Esse horário naturalmente varia, porque depende do meu horário de atendimento dos meus pacientes. Eu faço isso no consultório mesmo e pronto. Eu ainda não consegui ainda com o WhatsApp. Porque o WhatsApp é uma coisa que as pessoas viciaram. Elas transformaram o WhatsApp numa espécie de telefone para mensagem. Uhum. Então você manda um WhatsApp para mim, você espera que eu te responda pelo menos nas próximas horas. Segundos, minutos. Alguns minutos. Um cara falou, pô Luiz, eu tô tentando falar com você faz 2 horas, cara, e você não me responde. Aí eu disse, mas meu telefone tocou não. Era o WhatsApp. Entendeu? Então, assim, você tem que estar full time com o WhatsApp, 24 horas. E, tipo assim, meio que não custa, né? Você abre e olha. Só que você vai olhar 1, 2, 3, 4 anos, não custa. Aí custa sim. Imagina um trabalhador, um comerciário, por exemplo, abre lá no balcão e vai parar de vender, porque vai ficar olhando o WhatsApp. Então, eu ainda estou nesse processo. Embora eu já tenha olhado o WhatsApp 2, 3 vezes por dia, e tem problemas. Eles já falam, quando você vier da rua, compra... leite, que acabou o leite, então encomenda o gás. Aí eu chego em casa e falo, e o gás? De que gás? Norte, né? Lá do Rio Grande do Norte, no Nordeste, que ele não tem rede social. Ele só usa telefone e e-mail. Não tem mais nada que você consegue falar com ele. Nem o WhatsApp ele tem. Ele faz questão. Ele não tem smartphone, ele tem celular. Que é aquele negocinho com tampinha, entendeu? Ele tem aquele. E e-mail, que é o computador que ele usa para abrir e-mail. Eu acho complicado. Às vezes eu quero falar com ele e eu acho complicado. Ele não tem. Acho que para o trabalho dele seria muito interessante que ele tivesse. De maneira que o problema não é você não ter. O problema é você ter e não ser escravo da rede social. É você dizer assim, quem manda em quem? Essa é a pergunta. É igual dinheiro. Não tem nenhum problema você ter muito dinheiro. O problema é quando você se torna escravo do dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro e é escravo do que não tem, né? Então, o desafio aí é você ter a rede social sem ser escravo dela. Ter tempo de jogar bola com seu filho pequeno, com seu neto, de tomar um café olhando olho no olho, almoçar, conversando. Hoje já existem propostas. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que na hora do almoço ela tem um negócio de plástico, né? Uma vasilhinha de plástico. Todo mundo põe o celular em cima. Está na hora do almoço. Até os convidados, entendeu? Eu tava lá, eu tive que colocar o meu também. Entendeu? Aí ela pega aquela vasilhazinha cheia de celular e coloca em cima do armário. E aí a gente vai almoçar.
almoça, depois vem sobremesa, bate papo. Quando terminar. Aí quando todo mundo termina, aí a pessoa vai lá e pega o celular de volta. Isso é uma norma que ela criou para a família dela. Quer dizer, a gente vai encontrando saídas para... por exemplo, você vai sair, vamos supor, vou sair com a Jailza. Aí às vezes eu deixo o celular em casa. Pronto, aí não vai ter foto, não vai ter nada, porque está em casa, eu quero ver. Não levo. Aí é um problema, que alguém quer falar com... Tá, mas ninguém vai morrer por causa de 2 horas, gente. Tem esse hábito também. Entendeu? A pessoa fala, mas e se uma emergência? Mas teve uma época que o celular não existia, como é que fazia então na emergência? Ah, falar pro telefone. Então você carregava aquele telefone de discar no bolso? Ele era de fio. Não existia o telefone sem fio. Então o celular nem sempre existiu. Os jovens, os mais jovens, quem tem, sei lá, 19, 20 anos, Lucas, por exemplo, na cabeça dele sempre existiu o celular. Mas, pô, teve uma época que o celular não existia. Não existia. Todo mundo vivia, né? Todo mundo vivia. Então o mecanismo é esse. E aí, às vezes, chega a ponto da pessoa adoecer mesmo. Então você vai ver que a pessoa está compulsiva pela rede social quando ela adoece, quando ela não suporta. Hoje existem hotéis fazendas que não pega celular. E não é porque é falta de estrutura, não. Eles não querem que pegue mesmo. Né? Aqui no Espírito Santo tem essa região de montanha aqui muito bonita, Domingos Martins, aqui mesmo em Alfredo Chaves, Matilde, Venda Nova do Imigrante, Santa Teresa, tem lugares que não pega celular. Tem até a placa, aqui não pega celular. Opa! E o povo vai para lá por causa disso. Muita gente precisando experimentar. Precisando na Bahia, né? Sul da Bahia, tem um monte de cidade que não tem luz elétrica, quanto menos celular. Quando você falou aí da hora do almoço, né? Lá na comidaria eu tenho certeza que não dá para botar aí. E já estamos no horário deles, né? Não dá para colocar aí essa bacia para botar o celular dentro. Ou deveria, né? Porque para escolher, Aloísio, lá na comidaria não dá para estar com o celular na mão, não. Pois é. Porque, ó, cardápio hoje tá gostoso, hein? Hoje lá na comidaria tem estrogonofe de boi, carne de porco frita, frango na chapa, quibe assado, arroz, feijão em caldo, macarrão, farofa, batata frita, repolho refogado. Aí vem a salada, né? Alface, acelga, rúcula, tomate, beterraba ralada, inhame cozido. Ó, não tem como estar com o telefone na mão, não, né? Eu, inclusive, a sugestão para a comidaria, né, que ofereça um serviço do cara deixar o celular dele. Entendeu? Uma etiqueta. Uma etiquetazinha, coloca o nome, Josi. E aí oferece ali para guardar o celular para a pessoa poder comer em paz, né? Poder, sem precisar... aquele bate-papo, né, com um amigo. A comidaria é um ambiente aí super familiar, um dos nossos parceiros aqui na cultura. Vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, né? Agradecendo, Aloísio, mais uma vez, a sua presença aqui. Né? O Instagram hoje foi até o final, olha lá, ó. Beleza, né? Tá vendo? Tudo deu certo. Tudo deu certo hoje. No começo, a confusão, nós atrasamos um pouquinho, porque o celular que está transmitindo o Facebook era o de Instagram, e ele não estava querendo transmitir o Facebook. Eu tive que inverter e deu certo a inversão. Acho que eu vou fazer isso toda semana. Pois é. Tá bom? Agradecendo demais a você aí no Facebook, né? Pela companhia. O Instagram, muito obrigado. Isso. Muito obrigada a você que esteve conosco através do Rádiosnet, a você através aí das ondas da 98, né? Mandar um forte abraço para Beth Olhosa, nossa amiga que hoje está aniversariando. Facebook tem um monte de gente, muita gente mesmo. Gente da Suíça, Portugal, a minha prima lá de Muriaés, muita gente de Guarapari, o Francisco Mogas está aqui, a Lília Branco também. Então, assim, gratidão aí a esse pessoal que mantém aí nosso programa de pé, funcionando, trocando essas experiências. Vale lembrar que você que está aí no Facebook, no Instagram, você pode, no Facebook, né? O Instagram não, mas o Facebook tem, você pode copiar o link e compartilhar nos grupos de WhatsApp.